Fala pessoal, versão nova do ChatGPT saiu e a gente vai ver o que foi esse avanço que teve entre a versão 3.5 e a versão 4. Se liga no vídeo. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo agora, especialmente nessa área voltada para a inteligência artificial, mas a gente não imaginava que ia ser tão rápido. O tanto de coisa que ia mudar e o tanto de coisa que ainda está mudando. Toda semana tem aplicativo novo, tem coisa nova saindo. E eu consegui acesso à versão 4 do ChatGPT e eu quero colocar aqui para vocês quais são algumas das diferenças, as coisas que saíram, que foram muito legais, eu tenho testado nessa última semana e eu quero mostrar para vocês algumas das coisas que a gente consegue fazer com essa versão nova. Então vamos lá. Primeiro eu quero passar aqui com vocês aqui um pedacinho do vídeo falando sobre esse lançamento da versão 4 do ChatGPT. GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it. From one perspective, it's a tool, a thing you can use to get useful tasks done in language. O que ele falou aqui é bem verdade, que uma vantagem do ChatGPT 4 é que o que você fala, ele simplesmente entende aquilo e ele vai com aquilo. Você não tem que ficar explicando muita coisa. Você fala e ele vai embora com aquela informação e te entende, né? Como se fosse uma pessoa mesmo. Às vezes até melhor do que uma pessoa. From another perspective, it's a system that can make dreams, thoughts, ideas flourish in text in front of you. GPT-4 is incredibly advanced and sophisticated. It can take in and generate up to 25,000 words of text, around 8 times more than ChatGPT. Ó, isso daqui é muito legal a gente comentar, que é o quê? A versão do ChatGPT 3.5, um dos maiores problemas é porque você tem um limite muito grande de informação de entrada. E a melhor forma de você ter resultados bons no ChatGPT é quando você faz um treinamento do AI, né, das informações que você quer receber de volta. Então, se você quer que ele seja um especialista na sua marca, você tem que informar quais são as particularidades da sua empresa, o que você vende, o que você quer fazer, para que ele te dê uma informação sem ser genérica. Porque se você não colocar informação, você vai simplesmente receber uma informação genérica de volta. E não é isso que a gente quer uma informação mais específica. E para isso é importante que você tenha essa quantidade de caracteres, né, que você consiga inserir nesse prompt, né, nessa chamada. Então, essa versão nova do ChatGPT 4, ela aceita até 8 vezes mais. É muito. Então, são 8 vezes mais o limite que a gente tinha com a versão 3.5. Understands images and can express logical ideas about. Para tudo, né? Agora a gente viu aqui o quê? Que ele consegue entender também imagens. Ainda não está liberado para todo mundo essa versão onde consegue entender essas imagens, porque eu imagino que seja um processo um pouco mais complexo, e eles só liberaram essa versão 4 meio que talvez prematuro, porque tá todo mundo correndo atrás a corrida de inteligência artificial, né? Então tem Google, tem a Microsoft, né, com o ChatGPT, tem AI vindo de tudo quanto é lugar, da NVIDIA, todo mundo está tentando fazer alguma coisa, Adobe. E aí eles lançaram essa versão, mas a parte de imagem ainda está bem selecionada, não está liberada para todo mundo não. Mas imagina as possibilidades aqui. O que está fazendo a inteligência artificial está conseguindo ler essa imagem e vai conseguir te dar uma informação de volta. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que ela está falando, o que acontece? Consegue identificar que são vários balões e eles estão presos por uma linha. E se essa linha fosse cortada, o que ia acontecer com os balões? Então ele consegue entender toda essa lógica. Vamos ver se ela vai falar aqui. About them. For example, it can tell us that if the strings in this image were cut, the balloons would fly away. Deu para entender aí? Olha que legal. Consegue falar que se você cortasse esse string, né, essa linha, os balões sairiam voando, né? Isso é fantástico, porque você consegue imaginar aí, talvez, mais para frente, até pessoas cegas, né, vão conseguir ter É claro que não é a mesma coisa, eu imagino que é algo muito complexo, mas vão conseguir ver através de inteligência artificial, né? Vai conseguir traduzir aquilo para a pessoa e falar assim, ó, essa imagem que você está vendo é isso, aquilo, vai conseguir descrever uma imagem. Então, muito fascinante esse avanço na tecnologia.
this is the place where you just get turbocharged by these AIs. They're not perfect, they make mistakes, and so you really need to make sure that you know the work is being done to your level of expectation. But I think that it is fundamentally about amplifying what every person is able to do. Falou aqui, né, que não é perfeito, mas que consegue ampliar o que a gente está tentando alcançar. E eu acho que é esse que é o ponto. Não é simplesmente pedir a inteligência artificial para fazer tudo para você. É te dar uma base e você conferir aquilo ali, ver se faz sentido com o seu objetivo e segue em frente. GPT-4 training finished last August, and everything that's been happening in the past few months up until we've released it has been a giant sprint to make it safer, more aligned, and also more useful. We have put in already a lot of internal guardrails around things like adversarial usage, unwanted content, and privacy concerns. And Falando aqui um pouquinho sobre só desses avanços, né, desde quando saiu, algumas barreiras, né, algumas adversidades, alguns problemas que tiveram e eles estão colocando algumas formas de fazer com que a inteligência artificial seja mais seguro, né, não tenha tanto risco. É claro que vai ter risco, sempre vai ter gente usando pro bem e pro mal, mas eles têm trabalhado nisso para poder manter de uma forma segura, dentro do possível, imagino. And when we release a model, we know things are not done. We know we have to learn. We know we have to update. We know we have to keep improving all the systems around it to make it suitable for society. To me, the most compelling use cases of these technologies will come from starting with a real human need. The obvious one where these systems have really incredible potential is in education. GPT-4 can teach a huge range of subjects. Imagine giving Falando aqui agora um pouquinho sobre educação, algumas das coisas que se aplicam em termos de educação. a fifth grader a personal math tutor with unlimited time and patience. It's a Imagina se você colocasse isso aqui, né, para poder ensinar matemática para uma criança. great tool to bring learning to everyone in a way that is personalized to their skill level. Me adapta. Brings the dream of having the most useful, helpful assistant to life. It's really about adding as much value to everyday life as possible. O que ele falou aqui seria meio que o nosso sonho ainda, né? Ainda tá um pouco cedo para isso, mas é de que se torne o seu assistente pessoal. Vai entender tudo da sua vida, né? E a gente está seguindo para esse lado, mas ainda não é um pouco cedo. The partnership that OpenAI has with Microsoft is to shape this technology into something that's going to be useful for the world. The power of AI, hopefully, is that it can help us be more productive, which ultimately leads to better quality of life. The development of the transistor, of the computer, of the internet, the semiconductor industry, all the programming languages, everything came together to produce AI technology. And while Do it is avanço até very hoje. limited, It is already easy to imagine what the impact of a successor many generations down the line will look like. We think that GPT-4 will be the world's first experience with a highly capable and advanced AI system. So we really care about this model being useful to everyone, not just the early adopters or people very close to technology. Eles falam que é muito importante que tenha acesso para todos, não só para pessoas que são adeptos da tecnologia, né? Porque dessa forma o sistema ele vai ser treinado baseado numa maioria, não em um nicho muito específico. So it is really important to us that as many people as possible participate so that we can learn more about how it can be helpful to everyone. Beleza, legal, pessoal. Muito bacana. Para mim, as funções mais interessantes aí é a quantidade de caracteres que você consegue inserir e também imagem, nem se fala, né? Mas ainda não está liberado para poder testar, então a gente vai meio que ficar limitado nessa parte. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença entre o ChatGPT 3.5, a gente vai fazer alguns testes aqui bem simples, e a diferença entre o 3.5 e a versão 4. Qual que é a diferença aqui? Normalmente a gente usa esse, né? Você provavelmente está acostumado com essa aparência aqui da versão 3.5. Inclusive, quem está pagando, quem já tem o Plus, já tem acesso à versão 4. Mas não é a API, né? Que é o do Playground. O Playground é um pouco diferente porque você consegue organizar algumas coisas. Por exemplo, aqui o que é o sistema, o usuário. Você consegue manipular isso aqui melhor
do que na versão aqui do chat. Então, vamos fazer um testezinho aqui simples. Vou pedir para poder me dar 10 ideias, vou pedir 20 ideias de nichos que a gente pode vender no Etsy. Beleza. Joias, eco-friendly. Deixa eu traduzir isso aqui para português para vocês verem. Joias personalizadas, decoração, cerâmicas, pote, roupa, sabonete. Beleza. Nada muito específico, não. Mas vamos lá, vamos fazer esse mesmo teste aqui agora no Playground. Uma coisa legal aqui dessa versão, usando o Playground, é porque você tem System. System é onde você define um pouquinho do que que você quer que ele faça. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu não vou fazer isso agora não, pra gente não, como se diz... Se bem que talvez seja legal a gente testar, né? Porque afinal a gente está testando a diferença entre a versão 3 e a 3.5 e a versão 4. Mas vou colocar aqui a mesma pergunta da mesma forma e vou enviar. Aqui já deu para poder sentir um pouquinho diferente, que as respostas já vieram um pouquinho mais trabalhadas, né? Se você reparar aqui, ó, não tá vindo só entre parênteses aqui qual que é o tipo de cor, né? O tipo de produto. Respostas bem mais completas, né? Aparentemente. Claro que esse teste aqui é um teste bem simples. Outra coisa aqui que é importante é que nessa versão você consegue, usando, né, o Playground, você consegue controlar o limite de caracteres. Então, isso acontece muito na versão 3.5, que é que simplesmente ele para de escrever e aí você tem que escrever, né? Continue, para poder continuar escrevendo. Mas aqui, como você tem mais caracteres, eu posso simplesmente aumentar aqui, ó. Eu falo que eu aceito até 2.048 tokens e ele vai conseguir escrever mensagens maiores, né? Então, aqui também, temperatura é onde eu consigo controlar se eu quero que ele seja mais criativo ou que ele seja mais específico. Eu gosto de colocar que ele seja mais criativo, então eu coloco no 1. Isso aqui também você consegue controlar a frequência de repetição, para que não repita muito. Mas nesse caso, como a gente está pensando de gerar ideias, é mais legal que você deixe ter essa flexibilidade, né? Então ele parou aqui no 18 porque eu não tinha colocado a quantidade máxima de caracteres, de tokens. Então eu vou ter que pedir para poder continuar. Ou eu poderia simplesmente gerar de novo, né? Mas vamos lá. Beleza. E ele continuou até mais, né? Ele vai escrever aqui várias ideias, provavelmente. Então, vamos comparar então com a versão 3.5. Aqui a gente tem as ideias. Olha como é que tá bem mais curto. E aqui como que tá bem mais trabalhado. Dentro disso, a gente consegue aprofundar muito. E olha que eu nem coloquei informação do sistema. Eu poderia virar e falar assim, ó. Você é um sistema que você é especialista em produtos do Etsy, você é especialista em marketing, você é especialista em SEO, a minha marca é isso, a minha marca é aquilo, e você consegue meio que dar um direcionamento para o sistema de qual tipo de resposta. Então, assim, eu estou impressionado, na verdade, com a qualidade das respostas, coisa muito legal aqui nessa versão do ChatGPT 4. Se você não tem acesso ainda, você tem que entrar numa fila de espera e quando eles liberarem você consegue acessar. Lembrando que essa parte aqui do Playground, ela é paga, mas é bem baratinho. São coisas de centavos que se gasta aqui para poder fazer uma solicitação. Pelo meu teste, nas últimas semanas, se eu fosse pagar pelo ChatGPT o Plus, ele custa $20.
Então, assim, ele custa $20. Se eu pago se eu usar ou não, né? Nessa versão do Plus. Se você usou, você tá pagando $20. Se você não usar, você tá pagando $20. O que eu gosto do Playground é porque você paga de acordo com o que você usa. Então, assim, se você tá usando consideravelmente, você tá usando muito, muito, muito mesmo, então talvez vale mais a pena você usar essa versão aqui, apesar a versão que não é do Playground, pode ser que saia mais barato para você. Mas da minha experiência aqui, com o tanto que eu estou usando, tá valendo a pena eu usar só essa versão do Playground mesmo, porque eu consigo controlar melhor e eu pago só se eu usar. Então, essa foi a minha experiência até agora. Quando liberar para mim essa versão onde eu consigo testar as imagens, eu também posso fazer outro vídeo para vocês, pra gente poder testar junto aqui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, você entender um pouquinho melhor aí essa diferença do ChatGPT 3.5 pro 4. E também um pouquinho sobre o Playground. O pessoal fala muito dessa parte de chat do ChatGPT, mas não fala muito da parte do Playground. Então, para mim, pelo menos, tem me dado um resultado melhor. Principalmente na parte de criação de posts, SEO e tudo mais. Um resultado muito legal. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço! Fui!